Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Hoje é dia 30/9 e nós temos duas videoaulas, uma de ciências e uma de matemática. Então vamos lá? Abra o seu caderno de ciências aí na página 122. Nós vamos fazer da página 122 até a página 126 e como vocês estão vendo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre hábitos de alimentação saudável, ok? Então vamos lá? Muito bem. Exploração e descoberta. Alimentação. Léo, acabei de chegar da escola. Antes de fazer minha lição de casa e de tomar um banho caprichado, vou almoçar um hambúrguer bem gostoso. Mas, Atena, esse lanche será o seu almoço? Você sabia que uma alimentação saudável faz parte dos cuidados essenciais para o nosso bom desenvolvimento? Leia as informações a seguir e veja a importância de uma boa alimentação. Então, vamos descobrir com o Léo e com a Atena quais são essas dicas aí sobre boa alimentação. Vamos lá? É importante destacar que os alimentos são todas as substâncias que são utilizadas pelos seres vivos para o desenvolvimento do seu corpo. Uma alimentação saudável deve ser bem variada e equilibrada. Tem que conter água, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, fibras e sais minerais. Uma boa dica é consumir alimentos variados e que deixam um prato bastante colorido. Observe a imagem abaixo. Então, olhem só, imagina que aqui é um pratão, né? E aqui estão todos os alimentos que o nosso corpo, que o nosso organismo precisa, tá bom? E eles têm que ser divididos assim, olha. Então, os carboidratos, pães, arroz, macarrão, batata, nesta quantidade. As frutas, legumes e verduras também, olha, bastante, né? Nesta quantidade. É muito bom e saudável consumir diariamente frutas, legumes, verduras, ok? Aí nessa quantidade menor, aqui são as carnes, frango, peixes, ovos. Aqui, olha, nós temos os derivados do leite. Então, leite, iogurte, requeijão, queijos. Agora, olha aqui esta pequena porção que nós devemos consumir diariamente são os doces, aqui tem chocolate, tem bala, pirulito e as gorduras. Então vejam a diferença. Olha o quanto que nós temos que consumir de frutas, legumes e verduras. E olha o quanto que nós temos que consumir de doces e gorduras. Uma pequenina porção, certo? Especialistas afirmam que a alimentação da criança começa com o aleitamento materno, que pode variar de 6 a 24 meses ou mais. Após esse período, a criança precisa consumir alimentos ricos em nutrientes, de forma que tenha contato com diversos tipos de alimentos. Os alimentos fornecem energia, fazem crescer e ajudam a evitar doenças. Por isso, uma boa alimentação deve conter alimentos saudáveis e nutritivos. O tipo de alimentação consumida por uma criança tem um papel fundamental em seu bem-estar físico, emocional e social. Então, uma criança que se alimenta bem, ela tem bastante energia para brincar, para estudar e ela também fica bem emocionalmente e socialmente, sabia? Porque uma criança que não se alimenta direito, ela não tem vontade de brincar. E aí ela não faz amigos, certo? Então, olha só como é importante uma boa alimentação na infância. A criança precisa comer no mínimo 4 refeições diárias, sendo elas de manhã um bom desjejum, que é o café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Estudos mostram que a criança que faz ao menos 4 refeições por semana com a família
tem menos risco de desenvolver transtornos alimentares. Além de ser super legal, jantar ou almoçar ou tomar café da manhã em família, não é gostoso? Os alimentos, uma vez ingeridos, são transformados durante a digestão em nutrientes e utilizados pelos seres vivos para o desenvolvimento do organismo. Então, tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo é digerido e é transformado em nutrientes para que o nosso corpo fique forte e saudável. Por isso que é importante nós comermos alimentos saudáveis, porque quanto mais alimentos saudáveis nós ingerimos, nós comemos, mais nutrientes o nosso corpo terá e aí o nosso organismo irá funcionar tudo direitinho. O cálcio, como você já viu, é um dos nutrientes essenciais em nossa alimentação, pois ele é responsável pela formação dos ossos na infância e na adolescência e ainda fortalece os ossos dos idosos na terceira idade. Atenção! O nosso organismo só absorve o cálcio quando estamos ao sol, que nos fornece a vitamina D, respeitando os horários até as 10 horas da manhã e após as 17. Então, é muito bom e muito importante tomar sol, claro, respeitando aí os horários, mas não fique só aí no sofá, só jogando, só assistindo vídeos. De vez em quando, vá brincar ao ar livre, é muito bom. Além de uma alimentação saudável, não podemos deixar de consumir água, pois é um elemento indispensável à nossa sobrevivência e qualidade de vida. Graças à ingestão de água, nosso organismo consegue funcionar adequadamente. Uma função importante da água em nosso corpo, por exemplo, é controlar a temperatura, pois com o suor, a perda de calor e nosso corpo esfria. A água também está presente em grande parte dos alimentos, frutas, verduras e carnes. Além de consumi-la nos alimentos, ela deve ser ingerida diariamente. Então, beba bastante água, ela é muito importante para que o seu corpo, para que o seu organismo funcione direito. Pensando um pouquinho no texto que nós acabamos de ler, vamos responder algumas perguntinhas. Vamos lá? Diálogo com o texto. Exercício 1. Leia as afirmativas abaixo e assinale apenas aquelas que representam bons hábitos alimentares. Bom, certo? Vamos lá? Então, comer muito é um bom hábito alimentar? Não, nós temos que comer moderadamente. Comer nas horas certas, de preferência em 3 horas? Sim. Consumir alimentos frescos? Sim. Beber refrigerantes durante o almoço? Não, refrigerantes só de vez em quando, tá bom? Consumir alimentos nutritivos e variados? Sim. Comer frituras e gorduras? É bom evitar, né? Comer frituras e gorduras só de vez em quando também. Comer frutas, legumes e verduras? Esse sim. Comer devagar, mastigando bem os alimentos? Sim, é muito bom e importante. Comer uma única vez ao dia? Não, não é para comer muito, mas também não é para comer só uma vez ao dia, não pode. Beber bastante água? Sim. Então faça o xizinho aí nas respostas onde tem bons hábitos alimentares. 2. Escreva abaixo 3 outras dicas para uma boa alimentação. Bom, a Pro irá dar algumas, você pode escrever dicas diferentes, tá bom? Então, a primeira dica, substituir refrigerantes por sucos de frutas. Então, ao invés de tomar um refrigerante, beba um suco de frutas. 2. Lavar bem as frutas antes de consumi-las com a casca. Então, é bom consumir as frutas que é possível, claro, com a casca. Então, por exemplo, a maçã. É bom comer uma maçã com a casca. Tem bastante fibras, tá bom? Mas lave muito bem antes. Evitar comer exageradamente ou pular as refeições. Então, não comer muito e também não pular as refeições, principalmente o café da manhã. É muito importante. Então, escreva aí, você pode escrever essas sugestões ou outras que você quiser, tá bom?
Agora, pro irá corrigir, a lição de casa 2, página 165. Alguns alunos já fizeram essa correção com a Pro na live. Então, quem já corrigiu na live junto comigo, não precisa corrigir, porque já fez a correção. Então, você pode passar, pular essa parte do vídeo e ir para a próxima, tá bom? Mas quem não corrigiu na live, vai abrir o caderno na página 165 e nós vamos fazer a correção. Vamos lá? 1. Nosso corpo nos dá possibilidades de explorar o mundo à nossa volta. Observe abaixo os sentidos e, utilizando as palavras do quadro, complete as lacunas. Então, aqui tem paladar, tato, visão, olfato e audição. É ela que nos permite enxergar tudo à nossa volta, é a visão. Nos permite ouvir todos os sons do ambiente à nossa volta, é a audição. O órgão responsável pela gustação é a língua, pois ela nos permite sentir o gosto dos alimentos, se é doce, salgado, azedo ou amargo. É o paladar. Então, veja se você completou todas. É o sentido que nos permite sentir o cheiro ou aroma das coisas. O nariz é o principal responsável por isso. É o olfato. Nos permite sentir as texturas das coisas. A pele é o maior órgão do corpo humano e protege o nosso organismo. É o tato. Então, veja se você completou tudo certinho. 2. Ligue os desenhos ao órgão do sentido utilizado para senti-lo. Então, vou começar aqui pelo sorvete. Então, eu liguei na língua, nos olhos, na visão e no nariz, que é o olfato. Visão. Eu liguei na visão e na audição. Agora, o violão. Eu liguei na audição e no tato. O perfume. Eu liguei no olfato, mas se você ligou no tato também, na mãozinha, tá certo? Que tira o frasco do perfume, tá bom? Agora aqui as luvas, eu liguei no tato, certo? Então, olha aí se você ligou pelo menos uma vez. Se você quiser, pode ligar mais de uma vez, tá bom? Agora, na página 166, letra A. Você ligou algum objeto em mais do que um órgão? Justifique. Então, eu liguei sim mais de uma vez, certo? Pois podemos sentir um objeto com mais de um sentido. Então, no caso do sorvete, a Pro ligou na língua, no paladar, na visão, porque você pode ver o sorvete, e no olfato também, porque você pode sentir o cheiro do sorvete, tá bom? Duda é deficiente visual. De que outras formas ela pode explorar o ambiente, já que não tem a visão? Justifique sua resposta. Então, eu coloquei aqui que a Duda pode explorar o ambiente através do tato, né, tocando nas coisas, nos objetos, através do olfato, ela pode sentir o perfume das pessoas, o cheiro das coisas, e da audição, né? Então, ela pode ouvir os sons ao redor dela. Faça o registro se você não fez. Você não precisa apagar a sua resposta e colocar a da Pro, tá bom? Essas aqui são algumas sugestões. Agora a lição de casa 3, página 167. 1. Leia os quadrinhos abaixo e descubra algumas coisas que acontecem com o seu corpo durante o dia. Respire fundo. Os seus pulmões fazem cerca de 20.000 respirações por dia e recebem 10.000 litros de ar. O nosso sistema respiratório nunca para de trabalhar para que não falte o oxigênio que mantém as nossas células vivas. 2. Longo caminho. Os alimentos ficam cerca de 24 horas passeando pelo corpo, desde o momento em que entram pela boca até quando os últimos resíduos são eliminados pelas fezes. Eles percorrem 9 metros, passando pela boca, esôfago, estômago e intestino. 3. Num piscar de olhos.
Em 1 hora, piscamos 720 vezes e em 24 horas atingimos a marca de 17.280 piscadas. Nesse movimento, a lágrima se espalha pelo olho, deixando-o lubrificado e protegido e ajudando a enviar oxigênio para a córnea. 4. Renovando sempre. Todo dia, milhões de células novas são produzidas pelo corpo. Ao mesmo tempo, outros milhões morrem. Quando somos crianças, nossos órgãos estão crescendo, por isso mais células nascem do que morrem. Já quando somos velhos, acontece o contrário. Na pele, as células mortas ficam na parte externa. Elas são eliminadas durante o dia, principalmente no banho. Identifiquem cada uma das informações, qual é o órgão do sentido fundamental para esse funcionamento e escreva a qual sentido ele pertence. Então, o 1 está falando sobre respirar fundo. Então, quando nós puxamos o ar, puxamos pelo nariz, que é o órgão responsável pelo olfato. 2, longo caminho. Estamos falando do longo caminho que os alimentos fazem dentro do nosso organismo. E para sentir o sabor dos alimentos, nós usamos a língua, que é o órgão responsável pelo paladar. Agora o 3 está falando dos olhos. E os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. E o 4 está falando sobre a nossa pele. E a pele é o órgão responsável pelo tato, certo? Então, faça aí o registro. Se você não fez, veja se você fez correto. Se não, apague e arrume. Letra B. Os seres humanos possuem 5 sentidos. Porém, um deles não foi citado. Descubra qual é esse sentido e pesquise-o para apresentar uma curiosidade sobre ele. Então, olha aqui, nós temos o olfato, paladar, visão e tato. Temos 4. Quanto está faltando aqui? Isso mesmo, está faltando a audição. E a Pro escreveu aqui uma curiosidade. Olha, o sentido é a audição. O órgão dos sentidos responsável pela audição é a orelha. Ela é dividida em 3 partes, você sabia? Orelha externa, orelha média e orelha interna. Se você colocou uma outra curiosidade, não precisa apagar, tá bom? Agora, se você colocou outro sentido, então agora você apaga e arruma, ok? 2. A higiene pessoal é necessária para mantermos a saúde do nosso corpo. Leia. Higiene pessoal. Para manter a saúde do nosso corpo, precisamos ter alguns cuidados. Um deles é apresentar bons hábitos de higiene, já que a falta facilita a entrada de certos micro-organismos em nosso corpo, como os vírus, algumas bactérias, protozoários, fungos e vermes, podendo nos causar doenças. Além disso, com pouca higiene, exalamos um cheirinho nada agradável, o que pode fazer com que as pessoas queridas se afastem de nós. Escreva quais cuidados são necessários com. Então, Pro colocou alguns aqui. Boca e dentes. Escovar os dentes. Mãos e unhas. Lavar as mãos e cortar as unhas. Cabelos. Lavar e pentear os cabelos. E os pés. Usar calçados para evitar ferimentos. Se você escreveu diferente da Pro, não precisa apagar. Mas se você não conseguiu completar, você pode completar agora. Pause o vídeo, ok? Muito bem, pessoal. Em ciências, por hoje é só. Se você ainda não assistiu a aula de matemática, não esqueça de assistir, tá bom? Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails, mas também nós podemos conversar na live de amanhã. Beijinho para vocês e até daqui a pouco.